Graça e paz, querido, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, nós queremos dar boas-vindas a cada um de vocês, aqueles que estão ao alcance da transmissão dessa Escola Bíblica Dominical, Semeadores da Palavra na Igreja do Nazareno em São Pedro da Aldeia. Vamos estar orando nesse momento. Eu gostaria de convidar você a clamar a Deus, a exaltar a esse Senhor. Hoje nós estamos com a lição de número 8, a herança da igreja. Você é a herança do Senhor na face da terra e representa essa igreja gloriosa que vai morar no céu. Então vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, te agradecemos e te bendizemos nesse dia. Nós pedimos ao Senhor que tu venha nos conceder a tua bondade e que nós venhamos estar cheios, Pai, do teu Espírito Santo, e que a tua presença, meu Pai amado, possa ser o nosso maior objetivo, alcançar, Pai, a graça e o conhecimento e a sabedoria do alto céu. Abençoa cada um dos teus servos, cada um dos alunos, toma nas tuas mãos a tua igreja, Pai. Abençoa especialmente os enfermos, nossos alunos, Pai, cada um deles. Lembramos, meu Pai amado, nossa irmã Maria, ó Deus auxiliadora, que tu possa derramar a tua bondade, a tua graça. Visita a tua filha, continua contemplando, meu Pai amado, o teu povo. Entra com a tua providência, repreenda todo mal e nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois muito bem, querido. Nossa lição hoje vai falar um pouco sobre o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Nós já vínhamos com uma série de estudo ao longo desse período, falando sobre a constituição da igreja, a formação da igreja, a sua habilitação, o poder do Espírito Santo que desceu no dia do Pentecoste, que capacitou a igreja a levar o Evangelho até os confins da terra. Quando esse Evangelho nos atingiu, alcançou tanto a mim quanto você, nós agora somos participantes, somos essa herança. E aqui no texto, desse estudo nosso, tratando-se de Atos capítulo 7, versículo 44 até o 53. Vou fazer uma leitura rápida, objetiva. Os irmãos estejam acompanhando aí com a sua revista, com a sua Bíblia. Diz assim, Atos capítulo 7, versículo 44 ao 53. Vai dizer assim: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, no deserto, como determinar aqueles que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações de Deus. Expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura serviço e incircunciosos, de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos, vós que recebeste a lei por ministério de anjo e não o guardaste. Então aqui, nesse capítulo, retrata a defesa de Estevão, naquele momento em que ele foi pego ali na sinagoga, depois de pregar o Evangelho com toda a fé, com toda a autoridade, intrepidez e ousadia. Ele, no capítulo 7, versículo 1, o sacerdote lhe pergunta se era verdade a respeito daquilo que ele estava pregando. E Estevão inicia uma defesa. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, gostaria de estar lendo essa introdução da nossa revista que diz assim: o ser humano deve sempre lembrar da sua posição de criatura face ao Criador. Frequentemente, temos a tendência de ver Deus confinado no lugar onde a congregação se reúne. Quando saímos do templo, esquecemos-nos da sua presença. Contudo, o edifício onde nos reunimos
a que chamamos igreja, não contém Deus. Ele vive nas vidas dos que já se reuniram para adorá-lo. Não podemos conter a majestade divina em casas feitas por mãos humanas. Porém, na sua misericórdia, ele escolheu habitar no coração do homem. Ainda continuando a introdução, para entendermos como esse incidente trouxe mudança dramática dentro da igreja primitiva, precisamos nos familiarizar com a história de Estevão, narrada em Atos capítulos 6, 8 e 7, 60. O sumo sacerdote perguntou se eram verdadeiras as acusações feitas contra ele. Estevão, a única resposta que ele lhe deu não podia ser outra: sim e não. A explicação foi mais longa do que o sacerdote esperava. Então, Estevão foi questionado e a partir do capítulo 7, versículo 1, ele inicia a sua defesa. Nós lemos a partir do versículo 44 ao 53, já fechando a sua defesa de fé e a sua explicação a respeito do novo tempo. Isso fica um dado histórico para nós como Igreja do Senhor, para o século que nós vivemos, e ainda muito propício porque nós vivemos um tempo que é necessário nós olharmos de uma maneira muito diferenciada a respeito do que é a verdadeira adoração. O que Deus estava requerendo dos homens do passado, Ele ainda continua requerendo de cada um de nós nos dias de agora. E eu gostaria de saber se você, como aluno, como servo de Deus, você está atento a essa necessidade. Você está atento a viver esse novo tempo. Será que realmente nós estamos fazendo aquilo que Deus deseja que nós viéssemos fazer? Será que nós estamos vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Porque Estevão, ele vai falar para aquele sacerdote justamente aquilo que os seus pais viveram há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos há 4000 anos depois de quando se levantaram homens como Abraão e Moisés, do qual ele dá exemplo. E ele mostra para aquele sacerdote que eles estavam cometendo os mesmos erros que os pais deles cometeram no passado. Agora, quando nós olhamos para nós mesmos como igreja do século 21, será que nós não estamos cometendo os mesmos erros, os mesmos enganos, quando nós estamos vivendo dentro da linha do conforto? Nós estamos diante de um grande momento de calamidade sanitária, calamidade pública, no que diz respeito à Covid-19. E se levantou uma doença, que tem assolado o mundo inteiro. Será que Deus não está requerendo de nós, como igreja, uma resposta à altura do momento que nós estamos vivendo, baseado na fé que nós julgamos ter, baseado no crer que nós julgamos crer, que é o Senhor Jesus Cristo? Porque será que nós não estamos vivendo como um povo que acredita num Jesus simbólico, que simboliza o grande poder, maior do que o diabo, maior do que todas as coisas ruins dessa vida, mas que, entretanto, na nossa vida, ele não é esse poder. Ele é apenas um jargão que eu utilizo quando eu preciso. Porque a igreja de Cristo, conforme nós já vimos nos estudos anteriores, ela precisa proclamar esse Jesus Cristo na sua essência. Qual é a essência? Nós falamos isso no estudo a respeito do poder da igreja. A essência era que eles precisavam pregar Cristo, o Jesus Nazareno, ressurreto, o que ressuscitou. Ressuscitou com qual objetivo? Para salvar a humanidade do pecado e do juízo. Eu e você estamos fazendo isso? Essa é a essência da verdadeira igreja, que proclama o Evangelho. É por essa razão que a igreja surgiu na face da terra. Não a igreja parede,
É justamente isso que Estevão estava falando para os sacerdotes. Vocês estão preocupados com o templo, com essa sinagoga, com esse espaço? Estevão levanta um sermão para quebrar um paradigma, uma cultura que estava enraizada na religiosidade. Que não pode isso, que não pode aquilo, que as mulheres não podem entrar para orar, é que os estrangeiros têm que ficar no lado de lá do pátio, é que só quem pode ser levantado sacerdote é quem for da linhagem A, B e C. É que a verdadeira adoração só quem pode dar é os fariseus ou os saduceus? Será que nós também não estamos vivendo o tempo de que só pode isso, que só pode aquilo, quando Deus só está simplesmente requerendo que nós o adorem em espírito e verdade? E quando nós o adoramos em espírito e verdade, nós reconhecemos verdadeiramente que Deus não habita dentro de casa feita por mão de homens, mas dentro do nosso coração. E quando Ele habita dentro do nosso coração, nós vivemos a essência de Deus, a virtude de Deus. E qual é a virtude de Deus? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 vai dizer que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Qual é a covardia que está dentro de mim que não me permite proclamar esse evangelho? A entrar nas fileiras do local com os irmãos aonde eu estou militando. Vejamos bem, ponto 1. O povo de Deus deve de estar pronto para a mudança. Você está? Estevão argumenta que os maiores líderes da história hebraica estiveram dispostos a romper com a cultura e as tradições. Mencionou especificamente Abraão e Moisés. Ele diz assim: as palavras são tão familiares que perdem o seu poder, e o nosso desconhecimento do estilo de vida e cultura nos dias de Abraão não nos ajuda. O que ele quer dizer isso? Que nós lemos a Bíblia, capítulo 12 de Gênesis. Deus diz para Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra para onde eu indicarei. Tá, tudo bem. A gente sabemos isso de cor e salteado. Mas por que Abraão fez isso? Por qual motivo? Com qual razão? Ele foi para uma terra melhor, mas em que sentido? Ur dos Caldeus, berço de Abraão, quando Deus o chamou, era uma das cidades mais desenvolvidas do mundo antigo. Em escavações arqueológicas foi descoberto um palácio com cerca de 300 quartos, uma biblioteca, um arquivo contendo mais de 20.000 tábuas de barro. Os estudantes aprendiam a ler, a escrever e a resolver uma variedade de problemas de matemática. O comércio era muito desenvolvido, barcos chegavam do Golfo Pérsico com mármore, alabastro, para estátuas, cobre, ouro, marfim, madeiras preciosas. Canaã era um país subdesenvolvido em comparação a Ur. Havia muitas razões para deixar Ur, mas certamente não pela qualidade de vida. Há muitas razões para nós mudarmos a nossa maneira de olharmos a obra de Deus. Mas certamente não é por conta da qualidade de vida que nós vamos ter. Porque se nós adoramos a Deus, deve de ser pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Se somos o que somos, não é pelo que nós temos, mas é pelo que nós somos. Somos o que? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso que é poderoso na nossa vida. A Bíblia vai dizer que quando nós morrermos, não vamos levar nada. Mas o que nós somos, isso vai fazer diferença lá no céu. Somos aquilo que a palavra de Deus diz que somos
porque será essa a nossa identidade, a nossa marca quando nós chegarmos lá no céu. É necessário que nós entendamos, conforme diz o capítulo 25 de Mateus, que quando nós chegarmos lá no céu, nós precisaremos ser reconhecidos pelo Mestre, pelo Senhor Todo-Poderoso. Porque se nós não formos reconhecidos por Ele, querido, a palavra de Deus nos garante que Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, porque eu não os conheceis. Mas como nós seremos conhecidos? A Bíblia também vai dizer: seremos conhecidos pelos frutos. A árvore é conhecida pelo fruto. E quais são os frutos que nós temos dado para a casa, a obra do Senhor? Mesmo assim, Abraão saiu sem se queixar. Deu as costas ao conforto do mundo para responder à chamada de Deus. Estevão relembrou isso no versículo 4 de Atos capítulo 7. Nesse período de pandemia, de confinamento, Deus está nos tirando do conforto de muita coisa. E será que nós estamos enxergando esse chamado? Será que nós estamos entendendo para que Ele está nos chamando? Será que tudo isso que está se levantando e que muitos achavam que ia durar um espaço pouco de tempo, não é para que a igreja tome uma posição? Porque enquanto isso está acontecendo, nós observamos quantas pessoas estão abandonando o barco que diziam estar com Jesus. Quantas pessoas estão deixando a obra de Cristo, que diziam ir até o fim. Isso aconteceu também com os apóstolos, com os discípulos de Jesus Cristo. Quando viram ele sendo preso, imediatamente os abandonaram. Quando Jesus foi assunto ao céu, muitos deles voltaram para casa. Tinham 500 vendo ele subir para o céu, dizendo: eu voltarei, estarei convosco até o confins do século, até o fim do tempo. Mas no dia do Pentecostes só tinha 120. Foram poucos que perseveraram. B. Um anjo aparece a Moisés. Abraão e Moisés ilustram a eterna verdade. O povo de Deus deve estar pronto para qualquer mudança. Moisés, como filho da filha de Faraó, viveu num mundo de esplendor e riqueza, mas Deus o chamou e ele prontamente respondeu. Mais uma vez, ele foi tirado do conforto da sua vida para poder fazer a vontade de Deus. Não é que uma vida confortável em recursos materiais, Deus não nos permite. Nos faz lembrar mais uma vez da história do jovem rico. E eu sempre gosto de lembrar dessa história porque me remete a um ditado do qual eu gosto muito de citar. Nós podemos até possuirmos bem, mas os bens não podem nos possuir. Possuir o quê? O nosso tempo, as nossas prioridades. Você pode ter casa, você pode ter um bom emprego, você pode ter carros, pode ter sítio, fazenda, iate, avião, aleluia, que Deus te abençoe. Mas essas coisas não podem te possuir. Ela não pode tomar o tempo que é devido a Deus. Ela não pode ser as primeiras coisas na sua vida. E Jesus Cristo, ele deu aquela resposta àquele jovem rico, simplesmente porque conhecia o coração daquele jovem. Ele estava preso aos seus bens, ele estava preso aos confortos. Deus não pode ser condicionado.
longe das fronteiras da terra prometida, que hoje corresponde ao território coberto pelo moderno país Iraque, distante da sagrada colina de Jerusalém, Deus falou a Abraão, cerca de 2000 a.C., 4000 anos antes da nossa geração, um desconhecido local em território gentil. Porque Deus Todo-Poderoso estava ali presente. Deus fala aonde nós estamos. Por isso, Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores o adorariam o Pai em espírito e em verdade. Então, se Deus não habita em casa feita por mãos de homens, é porque Ele está habitando dentro de nós, ou pelo menos Ele está querendo habitar dentro de mim e dentro de você. Por isso que Ele está procurando os tais. A gente só procura alguma coisa porque a gente perde. E Deus perdeu essa habitação na vida do homem lá no Jardim do Éden, do qual eu e você somos parte em função do pecado que nós herdamos dos nossos pais adâmicos. Por isso Deus procura. E Ele procura todos os dias. Mas somos nós que devemos deixarmos sermos achados por Ele. Deus procurou Adão lá no Jardim do Éden. Adão, aonde você se encontra, Adão? E ele se escondia atrás das folhas, até que ele não teve por onde correr e se mostrou a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, dará a ele uma disciplina, mas também dá o escape. Deus promete a ele que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E nós temos isso como benefício nos dias de hoje, porque nós vivemos o tempo em que a semente da mulher esmagou a cabeça da serpente. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que pregado na cruz verteu o seu sangue precioso, para que nós hoje pudéssemos sermos resgatados e vivermos um tempo de louvor, de adoração e de serviço a esse Deus Todo-Poderoso. Por isso que Ele não está se importando com locais A, B e C, se é nas terras do gentio ou nas terras de Jerusalém. Ele fala com o homem, visita o homem aonde que ele se encontra. Para a gente fechar a nossa aula, o lugar que estás é Terra Santa. Moisés teve a experiência semelhante, um desconhecido local de rochas e areias perdida no deserto, com alguns arbustos e um riacho. Deus parou Moisés na base do Monte Sinai. O princípio que Estevão quer estabelecer é: a presença de Deus é que torna um lugar comum em terreno sagrado. Só isso. Estevão inicia aquela defesa histórica para a igreja primitiva e para a igreja dos dias de hoje, para quebrar um paradoxo, para quebrar uma cultura enraizada na religiosidade dos fariseus, dos saduceus e de outras seitas existentes desde o tempo de Jesus Cristo, para poder deixar para nós, hoje, geração do século 21, essa mensagem. Precisamos rever a maneira e o modo como a forma que temos de adorar e servir a Deus. Tudo que está se levantando nos dias de agora é um sinal claro de que Ele está requerendo de cada um de nós uma atitude que realmente glorifica o Teu santo nome, com a ousadia e a intrepidez necessária para nós impactarmos o local onde nós estamos vivendo. E isso é uma responsabilidade de todos nós. Não pense você que isso se trata de uma responsabilidade de pastores, ministros do Evangelho. Para você que está acompanhando nossos estudos,
Nós vimos na última aula, capítulo da lição 7, sobre a liderança compartilhada. E nós vimos que os apóstolos dividiram com os leigos, com os membros da congregação, a responsabilidade de organizar a igreja. E nesse capítulo que nós estamos estudando agora, capítulo 7, se trata de um leigo que deixou a sua marca na história. Que Deus te abençoe. Próximo domingo, 10h30 da manhã, nós estaremos no Google Meet. Eu aguardo você. Nós vamos dar continuidade a esse estudo. Então essa é a lição de número 8, parte 1. Ainda vou fazer a parte 2, fechando esta lição que nós iniciamos hoje. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos mais uma vez, te agradecemos pela tua palavra e que esta mensagem possa chegar em todos os cantos desse mundo através da transmissão, ó Deus, desse vídeo, ó Deus, dos canais nas redes sociais. Que o teu povo possa ter coragem, meu Pai amado, de pregar o teu evangelho da melhor forma possível, utilizando, meu Pai, todas as ferramentas que estão disponíveis no século 21. Ó Deus, nesse tempo nós precisamos, meu Pai, estar certo de que o Senhor está requerendo uma igreja que realmente exalta o teu santo nome, mas com atitude. Por isso, meu Pai amado, eu e os meus irmãos que nesse momento oram comigo, nos comprometemos, ó Deus, a fazer a tua vontade, a tua obra, cada dia mais, melhorando na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até domingo, 10h30 da manhã, no Google Meet.